Fala, turma, tudo certo? Passando hoje para falar sobre um assunto que pode estar causando uma perda financeira na nossa empresa, uma perda de relacionamentos, perder oportunidades, deixar de avançar na vida por causa de um ponto extremamente importante que é a comunicação. Comunicação é algo que a gente, desde que a gente nasce, ou antes de nascer, inclusive, a gente já usa comunicação e muitas vezes a gente não dá a devida atenção a ela, a gente não desenvolve ela. Então, tem vários pontos, né? Mas vamos começar aos poucos, uma série de vídeos para a gente conversar. Primeiro, e aí já consegui colocar em prática, né? Às vezes, quando a gente recebe muita informação, a gente acaba tendo dificuldade de colocar em prática. Então, 2 pontos que acontecem e muito nas conversas, nas relações, nos relacionamentos, que a gente pode e deve evitar para conseguir melhores relacionamentos, conseguir mais oportunidades, network, a gente aumentar nosso network, a gente melhorar o nosso network. O primeiro deles é a gente ser o adivinha. Isso não sei se acontece com você, espero que você não faça, mas a gente vê acontecer em diversas conversas, de diversos níveis. A pessoa querendo adivinhar, é o adivinhão, ele quer adivinhar o que tu vai falar. Tu está conversando um assunto e a pessoa, tu sabe o rapaz, e pum, o fulano, não é. Mas é o ciclano. Não, também não é. E aí quando você está falando um assunto, porque aquele estudo realizado pela... e aí a pessoa quer adivinhar. E isso é muito chato. Isso quando acontece comigo, eu sempre brinco, né? Peraí, nós estamos conversando, não é um jogo de adivinhação. A gente não está tentando adivinhar aqui o que é ou o que não é. Eu estou falando, se conseguir ouvir, prestar atenção, a escuta ativa, vai perceber eu estou falando, não precisa adivinhar. E isso é uma das coisas que, dependendo do perfil da pessoa, pode chatear bastante. Para mim não faz muita diferença, eu acho que atrapalha um pouquinho a comunicação, mas eu vou continuar falando e vou continuar debatendo e discutindo ali o que eu estiver discutindo. Mas para muitas pessoas esse jogo de adivinhação, digamos assim, atrapalha bastante, acaba sendo inclusive ofensivo. Tipo, pô, chato, né? A pessoa está aqui, eu estou tentando falar, e muitas pessoas se fecham. Muitas não, né? Algumas pessoas que têm esse perfil acabam se fechando e não falam mais porque não gostam daquilo. Aquele jogo de adivinhação é algo que não interessa, é algo que acaba prejudicando a forma deles se expressarem. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que acontece bastante, infelizmente acontece bastante, é a necessidade de confronto. E percebe, eu falo confronto e não falo conflito. Conflito para mim é importante conflito, porque conflitos são opiniões diferentes. Tu tem opiniões diferentes das minhas, eu tenho opiniões diferentes das tuas, e a gente apenas conflitou em informações, conflitou em definições, a gente conflitou em determinado assunto, mas o conflito ele consegue ser resolvido. O confronto já é um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais complicado de lidar, porque no confronto são 2 pessoas querendo estar certas. E aí isso acontece demais. Quando tu tá numa conversa e tu fala algo, a outra pessoa ela pode nem ter tanta certeza naquilo, mas ela entra, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Ela entra rachando, ela entra já, não, isso tá errado e o certo é isso, embora muitas vezes pode ser que não tenha. Pode ser que ela não tenha certeza se realmente é aquilo, mas é aquela ideia, e vem muito, não é assunto para esse momento, mas muito do ego, né? De eu estar certo. Tem aquela famosa frase, né? Prefere estar certo, ser feliz ou ter razão. Muitas vezes, mesmo eu sabendo que eu estou certo e o que a outra pessoa está falando está errado, ou está equivocado, ou não é completamente a verdade, em diversos momentos, dependendo da situação, eu não falo. Eu não falo dependendo se estiver numa discussão um pouquinho mais aberta, com mais pessoas, eu acabo não falando, eu vou chamar ela depois em algum momento e vou conversar, porque esse confronto ele é desgastante de uma comunicação. Ele pode atrapalhar e normalmente atrapalha as comunicações, o entendimento. Então, trouxe esses 2 pontos para a gente conversar hoje. E são pontos que a gente pode e deve colocar em prática agora mesmo. Sou uma pessoa muito observadora, então quando eu estou conversando, eu sempre tento trazer todos esses pontos e não deixar acontecer. Porque em diversos momentos acontece, né? Da gente querer adivinhar, na ânsia ali de querer saber informação, a gente quer adivinhar, né? Fala de uma vez o que é. E acaba atrapalhando um pouco a comunicação. E outra é a gente querer estar certo em tudo que é situação. Falo isso para as pessoas que vivem ao meu redor, as pessoas que trabalham comigo, os meus filhos, a minha família. A gente não precisa estar certo em tudo. Tem coisas que a gente vai estar certo e tá tudo bem, a gente tá com a nossa certeza. A gente não precisa
tá expondo e a gente não precisa estar expondo aquela outra pessoa e dizendo que ela está errada. Em diversos momentos isso não é necessário e acaba ferindo o ego de uma pessoa. E uma pessoa com ego ferido é um perigo grande, então vamos evitar. Certo, turma? Nós encontramos aí num próximo vídeo, em algum outro momento, com dicas práticas e rápidas para a gente colocar em prática hoje mesmo. Grande abraço.